oferecendo esse culto em ação de graça ao Senhor. Nosso irmão Irandi Pinto, por bênção recebida. Irmão Alan Queiroz, por bênção recebida. Irmão Paulo de Oliveira, também por bênção recebida. E a nossa querida Umad oferece também a culto de graça pelo aniversário do seu líder, irmão Ronei Menezes. Ô, Ronei, já fez 20 já, meu filho? Já, né? Passou um pouquinho, né? Glória, deixa eu te orar por ti, viu? E canta os parabéns para o nosso Ronei. Deus te abençoe. E o nosso coral dos Vale pede oração pelo irmão Roberto Barbosa, que está hospitalizado. O presbítero Elias também pede oração pela sua mãe, Maria de Nazaré. Também peço pela minha, também Maria de Nazaré, que minha mãe está uma virose pesada, muita tosse, que Jesus possa curar. Vamos orar por eles. E temos aqui também, com carta de recomendação, o nosso diácono Antônio Galvão Rodrigues, com a sua esposa, irmã Risalva Almeida Rodrigues. Nossos irmãos são membros da igreja ali em São João da Ponta. Cadê o casal? Oh, ali está. Oh, queridos, que bom tê-los conosco. Eu quero dar o bem-vindo a este casal que servem ao Senhor com muita alegria. Ali na vida do meu amigo, o pastor Gilbertinho, pastor Gilberto Lima, né? A quem carinhosamente chama de Gilbertinho. Quero dar bem-vindos a isso, na verdade digo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmão Antônio, irmã Risalva, fique à vontade. Irmão Antônio, você tomar assento conosco aqui em cima, fique à vontade. Quer ficar lá da sua esposa também, fica a seu critério. Sabe que é muito bem-vindo, irmão Antônio, ao nosso lado, tá bom? Temos aqui também, meus amados irmãos, para ser recebido por aclamação, a irmã Jéssica Souza e a sua filha Heloísa Brito, vindas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Por aclamação também, nosso irmão Levi Adriano Salles, que veio lá de Anápolis. Cadê o irmão? Ele esteve comigo no gabinete hoje, irmão Adriano. Cadê o irmão Adriano? Irmão Adriano, ali está. Vem aqui, irmão Adriano. Vem aqui, vamos logo orar por vocês. Irmão Adriano esteve aqui, congregava nessa igreja, é membro desta igreja, e há uns 10 anos atrás foi para o Goiás e, por determinação divina, pode subir aqui. Eles estão retornando aqui a nossa abençoada cidade de Santa Isabel. Como diz o pastor Roque, a melhor cidade do mundo é Santa Isabel do Pará. Pode ser. Nossa irmã foi ali, estudou, formou, é psicóloga. Nosso irmão Adriano está estudando também. E os irmãos, psicanálise, né? Os irmãos querem dar... Cadê o outro casal? Outros irmãos que estão vindo também da igreja quadrangular, a irmã Jéssica e a sua filha, cadê? Vem aqui também, as duas, vamos recebê-las. Nossas irmãs serviam ao Senhor na igreja Co-Irmã em Cristo, quadrangular, e estão vindo para congregar na Assembleia de Deus, e com muita alegria a igreja quer receber. Fiquemos em pé e vamos, como convém aos santos, receber na bênção, na graça do Senhor, e dizer a eles: sejam bem-vindos em nosso meio. Nós somos a extensão da vossa família. Amém. Vamos orar por eles. Estão bem-vindos. Pastor Roque vai estar orando para o nosso pastor. Pode olhar. Pastor Roque orando. Querido Deus, eterno Pai, nós te apresentamos os teus filhos, que agora, meu Deus, irão fazer parte deste rebanho que é cuidado pela tua palavra, pelo nosso pastor, Pai, e por cada um de nós, obreiros, servos da tua igreja. Os abençoa, meu Deus, e faz deles grandes homens, grandes mulheres, que irão levar a tua palavra, em primeiro lugar às suas famílias e depois aos demais, Pai. Os abençoa, nós recebemos eles para juntos conosco trilhar o caminho que conduz aos céus. Os abençoa em nome de Jesus. Amém. Da secretaria, tá? Sejam bem-vindos. Levem lá, bem-vindo, querida. Levem a secretaria, por favor. Meus amados irmãos,
Temos aqui também para apresentar o nosso presbítero Gilberto. Ele está trazendo o nome aqui do jovem Vinícius, irmão Vinícius Jean Miranda Pinto, para ser... Nosso irmão procurou o presbítero, confessou algo que não agrada a Deus, a ele, e pediu a sua disciplina. A igreja quer concordar, diga amém. Então, assim está apresentado a disciplina em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Conosco, acabou de chegar aqui o nosso muito digno prefeito, meu querido Neneco, sua querida esposa, nossa querida Zan, carinhosamente assim chamamos, e também nosso querido amigo o Everaldo, sua noiva. Eu já falei para ele que o casamento dele tem que ser aqui, né? Ele tem que ser aqui, né, prefeito? O casamento dele, amarre ele, viu? Bem amarrado mesmo, que ele está precisando de alguém para... Nós queremos dar o bem-vindo ao nosso prefeito, a primeira dama do nosso município, irmã Zan, Everaldo, sua digna noiva, Diego. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. O prefeito me procurou e disse: pastor, eu vou estar completando 18 aninhos agora, dia 30, e eu queria estar segunda-feira na igreja, oferecendo um culto em ação de graças ao Senhor. E o prefeito, o senhor é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho respeito, admiração, e em 25 anos de ministérios, já trabalhei em alguns municípios, é o primeiro prefeito que eu vejo fazer isso, reconhecer a sua gratidão ao Senhor e vir na igreja oferecer o Senhor, graças a Deus. Mas quero agradecer ao Senhor pelo aniversário do nosso prefeito. Verdade, digo, é verdade. Traga aqui uma palavra de gratidão, prefeito, a nós, por favor, nesse momento. Queria ouvi-lo, sua palavra de gratidão aqui e a esta igreja. E em seguida, o evangelista Joniles também tem algo a falar nesta noite. Amém. Gostaria de saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Gente, eu estou muito feliz. Quero agradecer a Deus e glorifico Ele todos os dias da minha vida, porque a Ele a gente deve toda a honra e toda a glória. E eu fico muito feliz de poder estar, com a permissão de Deus, vivendo esse momento. Pedi para o pastor Nilson realmente para que viesse aqui comemorar com vocês a minha data natalícia. Dia 30 agora de agosto, no sábado, eu completei 55 anos. E pedi ao pastor Nilson: pastor, eu gostaria de ir no seu culto na segunda-feira, mas para agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pelo dom da minha vida, pela família maravilhosa que me deu, com a minha esposa e meus filhos, pelos pais maravilhosos, pelos irmãos, pelos amigos e principalmente pela missão. Hoje eu estou como prefeito, como gestor do município, e eu sei que foi Deus que decidiu que assim fosse. E a gente sabe também que toda autoridade é constituída por Deus. E a Ele a gente deve honrar e glorificar todos os dias de nossas vidas. E eu sempre converso com o pastor Nilson e eu digo para ele: pastor, eu peço muito a Deus que me dê sabedoria de Salomão, para que eu possa não decepcionar as pessoas que me colocaram, que acreditaram e principalmente que buscam sempre que um gestor seja digno, honesto e trabalhador. E é isso que eu tenho procurado honrar todos os dias da minha vida. E sempre quando eu estou assim um pouquinho atribulado, eu corro aqui com o pastor Nilson. E venho aqui pedir conselhos para ele, pedir a bênção e principalmente as orações. Mas eu queria também, gente, estender esse pedido a cada um de vocês. Que vocês orassem. Que vocês orassem para que dê tudo certo. A gente sabe que, de alguma maneira, é uma batalha espiritual também. Porque assim como tem gente que torce para dar certo, tem gente que torce para dar errado. Mas a oração tem poder. Em nome de Jesus, ela tem poder. E aí eu peço a vocês, meus irmãos,
que orem. Porque eu vou estar aqui sempre pedindo a Deus que me proteja, que guie os meus passos, que não deixe o inimigo se aproximar e principalmente que cuide também da minha família. Eu sempre tenho uma frase comigo que a família ela não é projeto do homem, ela é projeto de Deus. Então ela já é abençoada. Então a gente precisa preservar e olhar pelas famílias. A Assembleia de Deus preza muito isso porque está principalmente na intenção de Deus preservar as famílias. E a gente sabe o quanto as famílias têm sido atacadas, as famílias têm sido bombardeadas, porque o inimigo ele quer isso, que a família se desfaça. E a família, por ser um projeto de Deus, e quando isso acontece o inimigo vibra, mas em nome de Jesus a família vai prevalecer, para que a gente continue sempre nos reunindo aqui na casa do Senhor e glorificando a Ele, porque a Ele a gente deve toda a honra e toda a glória. Amém? Meu pastor, demais pastores, eu agradeço a cada um de vocês e digo, podem contar comigo. Eu vou estar sempre aqui, pronto e principalmente sendo parceiro da Assembleia de Deus e caminhando junto com vocês para que a gente consiga, principalmente, buscar melhores dias e buscar melhores formas de ajudar o nosso povo, que às vezes precisa sim, não só de uma palavra de oração, não só de uma palavra, mas precisa de ajuda. E aí eu me prontifico sempre com o pastor Nilton, tudo que é possível fazer, a gente vai fazer, mas nós vamos estar juntos, continuar transformando essa cidade. Mas eu peço mais uma vez, gente, orem por nós. Orem por nós, é o meu pedido, e eu queria fazer hoje, aproveitando a questão do meu aniversário, seria o meu pedido para vocês. Orem por nós. Amém? Muito obrigado. Parabéns, meu prefeito. Saúde, prosperidade sempre, viu? Em nome de Jesus. Te amo. Eu te amo. Sabe que você é verdadeiro. Eu sei que é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o prefeito tem sido uma bênção. Deixa eu dizer algo para vocês, nessa minha jornada. Eu já vi muitas parcerias entre a igreja e o poder público. E eu já vi muitos pastores, às vezes, quando vão fazer a parceria, eles sempre pedem uma secretaria, que o prefeito dê uma secretaria para a igreja. E eu não pedi uma e ele me deu todas. Hoje nós temos porta aberta em todas as secretarias do município de Santa Isabel. Do que essa igreja precisa, a gente liga e as portas se abrem. Na educação, na saúde, todas. Agora precisa de algo das obras, o alvará sai de imediato. Prefeito, muito obrigado. Que Deus continue te vendo prosperar, dando saúde, sobretudo muita paz no teu coração para você administrar esse próspero e abençoado município. Zama, um dia eu falei para a senhora lá na casa do Josivaldo, ainda na campanha, que a senhora tinha que ter muita graça de Deus, porque viriam muitas lutas, perseguições, viriam pessoas que iam se levantar contra o teu marido, e eu disse para a senhora, tenha sabedoria e ajude ele. E hoje eu louvo a Deus que ela tem se colocado essa mulher sábia, sabia do conduzir ao lado dele, a missão que Deus colocou na mão de vocês. E eu oro para que Ele te dê graças, te dê sabedoria, para que a cada dia você possa, ao lado dele, desenvolver aquilo que é Deus. Não foi só os homens. Deus tocou no coração de cada um de nós para votarmos em vocês. Mas é Deus que colocou na mão de vocês. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa, prefeito. Abençoe teus filhos e abençoe o teu casamento. Em nome de Jesus. Unidos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós queremos fazer uma homenagem em nome da AD Isabelense ao nosso querido prefeito. Hoje, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, viemos prestar uma singela e sincera homenagem ao nosso prefeito Neneco Tavares, assim conhecido. Reconhecemos seu esforço, dedicação e responsabilidade em conduzir a nossa cidade.
A palavra de Deus nos orienta em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Rendei, pois, a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Prefeito, sua liderança é motivo de gratidão para nós e oramos para que o Senhor continue lhe concedendo sabedoria, força e saúde em sua caminhada. O Salmo 33, versículo 12, declara: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Que essa verdade seja sempre a base da sua gestão e que o nosso município prospere debaixo da bênção de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa nos lábios vem do Senhor. Receba esta homenagem da AD Isabelense na pessoa do nosso presidente, pastor Nildson Farias, que ora continuamente por sua vida, por sua família e por nossa querida cidade isabelense. Que Deus o abençoe e guarde em todos os seus caminhos, e parabéns pelo seu dia. E termino pedindo à igreja uma salva de palmas ao nosso querido prefeito Neneco Tavares. Glória a Deus. Eu mandei fazer um bolo para o senhor. A gente vai cantar os parabéns ali atrás. Glória a Deus. Meu querido, vamos ouvir o nosso pastor na ilha de São Paulo, meu querido amigo, que aquilo que Deus tem através de ti, o Senhor possa nos entregar esta noite. Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar com os irmãos essa noite. Louvar a Deus pela vida dessa igreja abençoada. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Nildson. O Senhor se tornou um irmão. O Senhor sabe que a nossa reciprocidade é verdadeira. E é uma honra quando posso estar perto do Senhor. Eu aprendo com o Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe o senhor, sua casa e todo esse ministério. Eu quero louvar a Deus pela vida do prefeito, parabenizar o senhor, lhe desejar longa vida, viu? Ou vida longa e muitos anos de vida, que Deus continue abençoando o senhor e a sua casa. O secretário, como é o nome dele? Ele está todo pomposo ali, ele vai casar, né? Vai casar, pastor? Ah, por isso que ele está todo arrumadão, né, pastor? Ah, não, vai. Não vai ser demitido mais não, meu chefe. Depois de um negócio desse, não vai não. Eu quero louvar a Deus e eu quero convidar a você para cantar comigo nesta noite. Eu peguei esses dias um tempo meio frio, e esses ar-condicionados às vezes atrapalham a gente. Mas dá um Fá maior para mim aí, querido. Fá maior. Isso. Eu queria que você cantasse comigo assim: a ditosa cidade deve ser linda, se eu pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente. Diga, cantaria naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois falar veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago. Vê quem, meu irmão? Vê João,
Abraão, Isaque e Jacó. Veri anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois falar, diga. Aleluia. Escute, irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Quem crê que vai morar lá, levante a mão e dê glória ao Senhor. Veremos o Senhor frente a frente. Levante a mão que eu vou profetizar. Cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Aleluia. Tem hora que a gente pensa que a luta ela é tão grande e a gente pensa que a gente vai parar. Fá maior de novo, Fá maior. Mas Deus não nos deixa só nem um minuto. Muito pelo contrário, Ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. Será que você pode dizer para a pessoa que está do teu lado: te alegra porque o Senhor está contigo? Te alegra porque Ele tem solução para o teu problema. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Sabe por quê? Eu sou Deus, Deus o quê? Que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Quem crê, levante a mão para cantar comigo. Adora o Senhor. Se entrares, eu contigo lutarei. Se pisares, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado, para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para onde?
para mim. Só quem é adorador, solta a voz para cantar. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde ao teu lado, para te guiar. Se você crê nisso, levante a mão e adore o Senhor. Meus irmãos, eu quero ganhar tempo. O pastor me deu o privilégio de poder compartilhar com vocês um texto e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero lhe convidar para uma leitura no livro do Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20. Aleluia. Já quero, como o pastor falou, pedir as orações em meu favor. Eu viajo hoje à noite para São Luís. Amanhã eu estou com o pastor Osiel, porque Deus, por bondade, o pastor Nilton sabe, tem nos dado a liberdade e tem aberto umas portas para que a gente possa se tornar um parceiro de muitas igrejas no Brasil. E amanhã eu tenho uma reunião com ele. Ele está construindo um grande templo ali em São Luís, não é? E aí a gente está indo lá levar uma parceria abençoada para ele. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. Se você encontrou, diga amém. Amém. O texto diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Sente. Meus irmãos, esse texto fala de um culto que ele aconteceu e se repetiu novamente em 8 dias. Eu não posso dizer que é um culto estendido em 8 dias, porque ele tinha que ficar 8 dias tendo culto, mas ele teve um culto no domingo, e no segundo domingo também houve o mesmo culto. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram apavorados e com medos dos soldados romanos, ficaram desanimados, ficaram meio que desacreditados. Talvez alguém dizendo assim: até quinta-feira ele estava com a gente, estava conversando com a gente, estava tudo em paz, mas na sexta-feira a gente viu ele ser morto em morte de cruz. E talvez para alguns eles ficaram preocupados, desanimados, apavorados, que o texto diz que eles tomaram uma casa emprestado para fazer o primeiro culto da semana, depois que Jesus havia sido morto em morte de cruz. Interessante que esta casa, acontece 3 episódios nela. O primeiro episódio foi quando Jesus apareceu a primeira vez. O segundo episódio foi quando ele apareceu a segunda vez. Mas o terceiro episódio foi quando ele foi para o céu e disse assim: fiquem aí que vocês vão ser cheios. Foi na mesma casa que eles estavam com medo, preocupado, apavorado, sem saber do que nada ia acontecer. Na mesma casa, no mesmo local, eles estavam tristes um dia, mas no outro dia a Bíblia vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a glória encheu a casa. Mas o texto diz que a porta estava fechada e não foi colocado nenhum cooperador naquela porta para que alguém chegasse ali e participasse daquele culto. De repente, Jesus entra no meio da reunião com as portas fechadas, chega no meio do povo, levanta as mãos e diz assim: paz seja convosco.
essa paz aqui que ele está dando não é a paz que a gente vira para o irmão e diz assim: paz do Senhor, meu irmão. Não, essa paz aqui que ele está dizendo assim: tenham calma, tenham paz, porque eu fui até a profundeza do inferno e roubei e tomei a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu venci o mundo, eu venci a morte. Então vocês tenham calma, tirem a preocupação do coração. Calma. A Bíblia vai dizer que depois que ele falou isso, ele começou a liberar a palavra de ordens para que os discípulos fossem e pregassem. E ele disse assim: o meu nome estará convosco. Não é você, é o meu nome. É no meu nome que você vai pregar, é no meu nome que você vai expulsar, é no meu nome que você vai evangelizar. É o meu nome que vai estar na frente, repreendendo todo o mal e abrindo a porta para você passar. O que a gente faz na casa do Senhor não é por causa da gente. A gente não tem méritos. É Ele. Se não fosse Ele, onde é que a gente estaria? Será que você poderia passar na sua mente, se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que você estaria? Se não fosse o perdão de Jesus na sua vida, se não fosse o amor dele para você, onde é que você estaria? Então é Ele. Ele diz assim: é o meu nome perdoa, o meu nome restaura, o meu nome limpa, o meu nome levanta, o meu nome abate, o meu nome abre a porta, o meu nome fecha a porta. É o meu nome. Vocês vão no meu nome. Mas escute aqui, tinha um discípulo chamado Tomé, que depois de todo esse evento, não estava no primeiro domingo, e eles encontraram Tomé e disseram: Tomé, perdesse o culto de ontem. Ele disse: por quê? Porque quem chegou lá foi Jesus. Ele disse: meu irmão, eu só acredito se eu ver a identidade dele. Eu só acredito se eu pegar a sua mão, se eu colocar o dedo onde a lança o rasgou. Se você falar, eu não vou acreditar. Aí o texto diz assim: e 8 dias depois, de um domingo ao outro domingo, estavam outra vez os discípulos dentro, mas também a porta estava fechada, e com eles Tomé. Agora Tomé estava no culto, olhando para um lado e olhando para o outro. Será que ele vem mesmo? Será que ele vai chegar? Os discípulos disseram: mas só acredito quando ele passar na porta. De repente, sem bater na porta, sem abrir a porta, sem ninguém se preocupar com nada, ele entra e chega e diz assim: ei, paz seja convosco. Mas na segunda vez ele se dirige a Tomé e diz: Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Não seja incrédulo. Você sabia que tem gente na igreja incrédulo, não crê em nada? Deus fala aqui, Deus fala ali, existe uma palavra, existe um louvor. Tem crente que entra mudo e sai calado, ele não acredita em nada. Mas a Bíblia está dizendo assim, que Jesus diz assim: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Eu ressuscitei e me é dado todo o poder no céu e na terra. Escute aqui. Vocês viram a chuva que caiu antes do culto? Aí eu lhe pergunto: Jesus mandou a chuva? Não mandou? Não mandou? Mas não desviou você da igreja, você está aqui. Aí ele pergunta, ele parece que eu vejo ele olhando para você, você se arrumando, a irmã se arrumando, o obreiro colocando um terno, colocando uma gravata e a chuva caindo, e você dizendo assim: mesmo com chuva eu vou lá. Por que eu vou lá? Porque ele tem todo o poder. Ele tem poder para mudar a minha história, ele tem poder para curar, ele tem poder para sarar. Hoje eu vou adorar o nome dele. Mas o texto está dizendo aqui que a porta estava fechada. Diga comigo: a porta estava fechada. Olha para mim aqui. Deus não precisa de porta para dar vitória para ninguém. Quem depende da porta é eu e você. E tem hora que a porta fecha para a gente, e a gente usa uma frase quando ao ver alguém com a porta fechada, diz assim: fulano está numa prova que dá dó. É mesmo, rapaz. Fechou tudo para ele. Não é assim? Tem gente que só senta perto de você quando você está bem. Tem gente que só faz afago com você quando você tem alguma coisa para oferecer. Vá para a rua da prova. Vá para a rua da luta. Vá para a rua da dificuldade, para você ver quem é seu amigo. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus é diferente. Escute aqui. Será que você merecia o que Ele tem te dado? Será que você tem qualidade para receber a bênção que Deus já colocou na tua mão?
Nós temos razão para agradecer a Ele por tudo. Davi disse assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Escute aqui, até o ar que a gente respira, nós temos que agradecer a Ele, porque tem gente que está numa maca, precisando de um oxigênio para respirar, mas Ele te deu fôlego de vida, e te trouxe nesta noite para te dizer: calma, porque eu não dependo de porta, tenha calma, porque eu não dependo de nada, eu sou o Deus que opera ontem, hoje, e vou continuar trabalhando eternamente na tua vida. Mas quando eu estava lendo esse texto, queridos irmãos, eu fui no livro de 2 Reis, capítulo 4. O livro de 2 Reis, capítulo 4, nos diz o seguinte: que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, vou repetir, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. O texto aqui está dizendo que esta mulher, ela era casada com um homem que era cooperador do ministério do profeta Eliseu. O texto também está dizendo que esta mulher, o marido desta mulher, andava com o profeta Eliseu e trabalhava no palácio de Jezabel e de Acabe. Escute aqui, tem gente que ele é crente aqui e ele é crente onde ele estiver. Tem gente que ele é crente aqui e ele é crente na faculdade. Tem gente que ele é crente aqui e ele é crente na feira. Onde ele estiver, alguém diz assim: esse cidadão é crente. O marido desta mulher andava com o profeta e o profeta sabia que ele era crente. E Jezabel era uma mulher que não admitia que ninguém profetizasse para ela o que ela não queria. Mas esse homem trabalhava no palácio, e quando alguém ia tocar nele, ela dizia: não toca não, porque isso aí é tocha. Isso é crente. Vocês podem tocar nesses meia boca. Agora, nesse aí, toca não, porque ele tem Deus na vida. A Bíblia vai dizer que Jezabel pegou alguns profetas e começou a perseguir e mandou matar alguns profetas. No meio nessa perseguição, esse mesmo homem chamado Obadias pega 100 profetas, põe 50 numa caverna e põe 50 em outra caverna. E o texto diz que todo dia ele levava pão e levava água. Olha para mim aqui. A Bíblia diz assim: quem cuida de profeta, recebe galardão de profeta. Sabe o que é isso? Quem honra profeta é honrado pelo Deus do profeta. Eu já vi crente, irmão, na prova, você senta perto dele: como é que está? Pastor, está só o milho da pipoca. Mas, pastor, eu ganho bem pouquinho, mas quando eu tiro o dízimo, parece que multiplica a bênção. A farinha não falta, o açaí não falta, o peixe não falta, porque Deus tem cuidado de mim. Outro dia eu sentei perto de um crente, irmão, que ele chegou perto de mim numa Land Rover, blindada. 480 mil Land Rover. Eu sentei perto dele: e aí, nego, velho, como é que tá? Numa prova, pastor. Eu disse: é mesmo, pai. Rapaz, aí ele começou a contar: estou assim, estou assado. Quando ele terminou de cantar o que ele estava passando, eu disse para ele: tu quer um conselho de amigo? Ele disse: quero. Vende a Land Rover, anda de Fusca, paga a dívida, vive em paz. A melhor coisa é o homem viver em paz, para quando ele botar o pé na porta, não, pode entrar, que esse camarada é um homem de Deus. Esse homem aqui, a Bíblia vai dizer que ele pegou 100 profetas. E todo dia ele levava pão e levava água. Escute aqui. Se você procurar, talvez é mais fácil achar água em determinado lugar do que pão. Porque água você acha numa cacimba, você furou um poço, você pode achar. Agora pão, você precisa de trigo, de um padeiro, de uma padaria, de um forno. É assim ou não é? Vamos supor que esse homem todo dia ele levava ele tinha 100 profetas, cada um comia um pão de manhã, um pão meio-dia e um pão à noite. Era 300 pães por dia. Se cada um comesse 2 pães, era 600 pães por dia. Se cada um dissesse: pastor, não leva mal não, mas 2 não dá não. Eu sou assim meio fofinho, eu gosto de comer uns 3 pães para dar um reteté. Então tá bom, seria 900 pães por dia. Se você botasse a 10 centavos, seria R$900 por dia
de pão. A Bíblia não diz o tempo que esses homens passou comendo pão e comendo água. Mas a Bíblia diz que esse homem fazia o melhor que podia. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que mesmo esse homem servindo a Deus e honrando a Deus, ele não se livrou do dia da morte. Porque a Bíblia vai dizer que quando lá na frente está tudo bem, a Bíblia vai dizer que ele é recolhido para o seio de Abraão. Dormiu no Senhor. E quando ele dorme no Senhor, chega um credor para bater na sua porta. E disse para a mulher dele: eu vim receber um dinheiro que o seu marido me devia. Há quem diga que foi o padeiro. Aquele infeliz do padeiro. Não se consegue provar. Há quem diga que foi o homem que fazia o pão. Mas a Bíblia vai dizer que ele chegou lá. E quando ele chegou, ele veio humilhando. Porque tem gente que gosta de humilhar a pessoa, não é, irmão? Tem gente que é especialista. Ele pensa que um dia ele nunca vai estar embaixo, né, irmão? A vida é uma roda gigante. Tem dia que a gente está embaixo, mas tem dia que a gente está em cima. A gente tem que ter cuidado quando a gente está sentado numa cadeira para não achar que ela é eterna. Não existe cadeira eterna, só no céu. Tem gente que quando senta, não, aqui quem manda sou eu, é do meu jeito, não. Você é comedor de feijão e comedor de farinha. Dá uma dor em você, você sai e o outro ocupa. Então baixa o balão, fura a bola, esfria a cabeça. Entenda que a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele. Ninguém é dono de nada aqui não. Você já viu aquele tipo de pessoa que diz assim: meu irmão, quando eu chegar lá, ai, vou humilhar todo mundo. Aí Deus diz: pô, tu não chega, porque quem manda sou eu. Você sabia que Deus manda no sistema? O prefeito está aqui agradecendo, e eu também nunca vi, com 57 anos de idade, 26 anos que sou pastor, nunca vi um prefeito chegar aqui para dizer assim: irmãos, eu vim agradecer a Deus pelo meu aniversário, parabéns, tá? Mas quer que eu lhe diga uma coisa? Ele só está no cargo porque Deus permitiu. E usou você para votar. Mas Deus manda no sistema. Há quem diga: não, Deus não está fazendo nada. Tá. Se Deus quiser fazer, Ele dá um sopro. Acaba tudo. Ninguém é tão bom que resista à vontade de Deus. Ninguém. Um dia, o povo ia andando e chegou na beira do Mar Vermelho. E Deus disse assim, e Moisés disse assim: Deus, e agora? Ele disse: tu está preocupado por quê? Ele disse: o povo. O que é que tem um povo? Olha o mar na frente. Ele disse: meu filho, esquece, eu vou mandar um sopro. A Bíblia diz que veio um vento oriental. E eu me lembro que quando eu morava em Recife, tinha um menino que, inclusive, ele virou rapaz, congregou comigo. E um dia ele contava um negócio para a gente sobre isso, que eu achei muito interessante. Ele chegou na escola e a professora chamou, dando aula de religião. Aí chegou para ele e disse assim: fulano, me diga uma coisa, você que é crente. Ele disse: pois não, professora, aquela história da Bíblia que diz que vocês dizem que Deus soprou o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto, não foi? Ele disse: foi, professora. Aí ela disse assim: mas eu estava lendo uma matéria e eu ouvi dizer que tinha água no palmo do calcanhar. Ele disse: foi, professora. Ela disse: foi. Aí ele pensou que o menino ia assim se enrolar. Ele disse: então eu vou, agora é que eu vou dar glória a Deus. Ela disse: por quê? Se estava seco. A senhora está dizendo que não está. Só tinha água no calcanhar, o povo morreu afogado. Imagina se esse rio, se esse mar está cheio de uma vez, nem Faraó conseguia entrar. A professora desmontou na hora. Irmão, para crente que tem Deus na vida, não adianta o inimigo montar a arapuca que ele cai. Então Deus tem o controle. A Bíblia vai dizer que esse homem estava servindo a Deus, mas chegou o credor e disse: eu vim receber um dinheiro que a senhora me devia, ou que o seu marido me devia. Escute aqui, a mulher não entrou na provocação. Quer um conselho? Não dê credibilidade para quem não merece. Porque tem gente que ele vem da secretaria de missão do inferno pronto para nos tirar da graça. A mulher não deu ouvido. O senhor quer o quê? Eu vim receber, pois não.
Escute aqui, ela podia entrar em desespero, podia reclamar, podia bater o pé. Ela não entrou na onda do homem. Ela fechou a boca. Ela não foi para o grupo do WhatsApp, ela não foi para a fofoqueira, porque sempre tem uma que gosta de falar demais, sempre tem um que gosta de falar demais. Ela não entrou nesse grupo, ela fechou a boca e foi na casa do profeta. Quando chega na casa do profeta, ela diz assim: homem de Deus, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Tem um credor que está na porta da minha casa e veio receber um dinheiro que eu não tenho como pagar, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho de onde buscar, eu não tenho reserva, eu não tenho nada. E quer mais uma coisa? Eu não devo nada para ele. Mas o meu marido deixou uma dívida. O profeta olhou para ela e disse assim: minha irmã, que tinha eu de fazer? Eu não tenho condição de resolver o seu problema. Ela também calou. Mas quando ela calou, ele fez uma pergunta. Já que a senhora calou, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Declara-me o que é que a senhora tem na sua casa. Aí ele se surpreendeu. Porque eu nunca vi quem tem sair pedindo nada para ninguém. Só pede quem não tem. Porque é muita cara de pau a pessoa ter e sair pedindo. É ou não é? Só pede quem não tem. Só pede pão quem realmente está com fome. Só pede água quem está com sede. Só pede remédio quem está doente. Só pede uma injeção quem está sentindo a dor. Mas aquele homem disse assim: declara-me o que tu tens na tua casa. Ela olhou para ele e disse assim: a tua serva não tem nada em casa, mas eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Ele disse: espera aí, como é? Ele disse: ó, pastor, dinheiro não tenho, sacola de dinheiro não tenho, não tem comida, eu estou na prova, mas azeite, tem uma vasilha lá em casa. Você quer que eu lhe diga mais uma coisa, irmão? Nós podemos perder tudo: dinheiro, casa, carro, emprego, mas se não perder a graça, se não perder a unção de Deus, Deus restitui exatamente de forma dobrada. Aleluia. Porque a coisa mais triste na igreja, estando na igreja, é você sentar perto de um crente geladeira. Aquele crente freezer, que ele entra mudo, pastor Nildo, se sai calado. Você já viu crente assim? Tem crente que vem para a igreja, ele parece a estátua da liberdade. Ele não dá um glória nem para quebrar o galho, irmão. Ele não agradece por nada. Deus põe o pão na mesa dele, Deus dá roupa para ele vestir, Deus dá uma casa para ele morar, e ele chega aqui e não consegue agradecer a Deus por nada. É seco. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: dá glória se você tiver azeite, porque o azeite de Deus vai te pegar nesta noite. Aleluia, aleluia. O profeta disse: a senhora tem um vaso? Tenho. Volte. Olha aqui, volte. Vá de casa em casa. Olha para mim aqui. Vamos ser sinceros. Deus não podia resolver aquele problema assim? Está resolvido. Mas até Deus tem hora que cria protocolo para a gente. Sabe por quê? É para entender que a glória não é nossa. Sabia disso? A Bíblia vai dizer que quando os homens estavam com Gideão para lutar, Deus dá uma olhada e diz assim: ei, Gideão, tem muita gente aí. Oh Deus, mas o exército que está lá, eu não tenho nada a ver com eles. Eu estou dizendo que aqui tem muita gente. É mesmo, eu vou fazer o quê? Simples. Diz o seguinte: quem for frouxo, quem tiver com medo, porque quem é frouxo em qualquer lugar. Quem é covarde em qualquer lugar. Ele não consegue disfarçar. Não. Irmão, eu sou pernambucano, eu aprendi a ser crente com meu pai. E quando eu perdi meu pai, antes dele partir, ele diz assim: seja homem, viu? Eu vou para a glória, mas seja homem, viu? Seja crente. Aprenda a ter caráter. Eu sou amigo do pastor aqui. Ele sabe que eu sou amigo dele.
Isso aqui eu faço em qualquer lugar. Eu aprendi assim. Quando eu chego na igreja, eu fico ali embaixo. Ele que me chamou. E eu estava conversando, vamos subir, pastor, vamos. Mas eu paro ali, ó. Por que é que o senhor faz isso, pastor? Porque eu aprendi que a igreja não é minha. Isso aqui para subir tem que ter autoridade. Tem que ser convidado. Vai que eu chego aqui de gaiato. E aí, pastor Nilton, pode sentar? Ele disse, não, obreiro, aí tem uma pessoa que foi na tesouraria. Não é vergonhoso? A gente tem que aprender a ter limite, a respeitar. Eu não posso chegar na sua casa, bater e entrar no portão e parar na cozinha. Aprenda a respeitar. Deus tem hora que cria um protocolo para a gente, diz assim, tu tem que cumprir isso aqui, porque se tu não cumprir o protocolo, tu não vai saber me agradecer, porque existe um negócio chamado ingratidão. Ingratidão é aquilo que você não reconhece quem é você e quem é Deus. Nós precisamos entender que a gente é limitado e Deus é ilimitado. Quando o profeta disse assim, volte, vá de casa em casa, vá de endereço em endereço e peça vasos emprestados. A irmã saiu e ele disse, irmã, peça muito. Não peça pouco, peça muito. Porque o que Deus vai fazer na sua casa, irmão, o milagre vai acontecer aqui dentro e vai impactar lá fora. Recebe esta palavra, porque Deus vai trabalhar na tua casa dentro e vai impactar lá fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente querendo ver tua ruína. Tem gente querendo ver você desgraçado. Tem gente querendo ver você de cabeça baixa. Mas Deus entrou na guerra para te dizer, eu vou fazer milagre dentro e o meu nome será glorificado fora. A irmã saiu pedindo vasos emprestados e o texto vai dizer que ela conseguiu alguns vasos. E o profeta diz assim, quando chegar o vaso, feche a... Por que é que fecha a porta? Alguém daqui da igreja já foi aqui no gabinete do pastor? Levanta a mão. Alguns irmãos aqui já foi lá? Tem uma porta. Poderia não ter porta, mas tem. E quando ele quer conversar um assunto particular, diz assim, obreiro, fecha a porta. É porque, sabe por quê? É porque o assunto é particular. Porque tem muito fofoqueiro na fila, irmão. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que quer ouvir o que Deus vai fazer contigo. Tem gente que quer ouvir o que Deus vai te dar. Tem gente que quer ouvir a tua bênção para sair rasgando a tua vida. Aí o profeta diz assim, fecha a porta. Mas pastor, vão dizer que eu estou na prova. Fecha a porta. E quando a Bíblia diz assim, fecha a porta, é tudo. É a boca também. Às vezes Deus está preparando uma bênção e o irmão, pastor, se eu não falar, eu tenho um problema. Pois tu vai morrer entalado. Aprende a morrer entalado. Aprende a comer calado. Fica quieto, deixa Deus trabalhar. Porque a melhor coisa de Deus é a surpresa na nossa vida. A bênção de Deus vem para surpreender. Rapaz, olha quem está abençoado, rapaz. E eu pensei que esse irmão não ia sair dessa prova. Pois é, pastor, eu estou abençoado até o tutano. Estou chutando a cara do cão, que é para mostrar para Deus que eu estou glorificando a Ele. Irmão, é a melhor coisa. Um dia, isso serve até para mim. Um dia eu tinha um negócio para receber. Saí contando, só faltei colocar no Jornal Nacional. Todo mundo soube. E o negócio não virou. Aí alguém chegou para mim e disse, e aí, pastor, e o negócio? Eu disse, deu errado, irmão. Mas não estava tudo certo. Pois é, é porque minha língua falou demais. Agora quando o camarada chega, e aí, pastor? Tá, rapaz, está tudo travado. É mesmo, tudo travado. Eu não sei nem como é que está aquilo lá e o negócio acontecendo. Aí o cara disse, mas homem, o senhor não disse que estava travado. Eu disse, é melhor tá travado do que eu botar na tua língua que é fofoqueira e tu falar demais. Então tu senta aí, toma uma água, toma uma garapa, esfria a cabeça e deixa Deus trabalhar. Escute aqui, o que Deus está fazendo por você, Ele vai surpreender a tua casa. Ele vai surpreender a tua história. Ele vai surpreender a tua vida. Aprenda a ficar calado. Em vez de você... Porque, irmão, nós estamos na geração hoje do WhatsApp.
E eu duvido que aqui tem um irmão que não tem um aparelho, que não tem um WhatsApp. Eu duvido. Quer que eu lhe diga uma coisa? Tem uns que quando acorda, nem o dedo quer escovar. Ele liga o celular para ver a notícia do dia. Vai para o grupo e ele perde mais tempo no celular do que falando com Deus. É assim ou não é? Mas o profeta disse assim, fecha a porta. E quando os vasos chegarem, pegue um pouco do azeite e passe na boca da botija que chegou. E Deus vai fazer a multiplicação. Quando ela começou a obedecer o profeta, você sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que os vasos começaram a se encher. Começaram a se encher, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eu não sei se Jeová colocou uma torneira de azeite na sala da casa daquela mulher, mas eu sei que os vasos começaram a se encher de azeite. Antes, porque isso aqui aconteceu numa vila, todo mundo dizia assim, essa irmã está na prova. O marido, porque para falar mal a fila é grande, não é? Não é? O marido dela morreu, deixou ela com a dívida e ninguém me falou não, tá, irmão? Foi eu que vi. O credor chegou na porta da casa dela e humilhou ela. Mas ninguém viu quando ela se levantou e foi na casa do profeta. E o profeta disse assim, peça vasos emprestados e feche a porta. Cale a boca, trabalhe no silêncio. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus surpreender. Quando os vasos estavam cheios, ela disse assim, meu filho, me traz mais um vaso. Aí o menino diz assim, acabaram-se os vasos, mas estava tudo cheio, o estoque já estava pronto. Aí ela se levanta e vai na casa do profeta. Homem de Deus, os vasos estão cheios. Sabe o que ele disse? Venda uma parte, pague o credor. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu moro em São Paulo, tenho 37 anos. Quando eu cheguei logo em São Paulo, eu precisei de um dinheiro emprestado, e tinha um irmão da igreja, e eu não sabia como era o apelido dele, eu conhecia ele pelo nome, mas ele era conhecido como João Bocão. Eu só sabia que o nome dele era João, mas não sabia que tinha João Bocão. Por quê? Porque ele era aquele camarada que emprestava, e quando alguém não pagava, ele gritava no meio do povo, cadê o negócio? Aí todo mundo sabia que ele era João Bocão. Aí um dia, eu pedi o dinheiro a ele, João, me empresta um dinheiro. E ele me encontrou 3 vezes. A primeira vez, ele me viu no meio de todo mundo e eu liso. Pastor! Disse, ih, rapaz. Aí o cara disse a mim, tu está devendo para João Bocão, né? Eu disse, estou devendo. A segunda vez, eu que vi ele e ele não me viu. Quando ele veio, eu botei o irmão na frente e saí escondendo. Mas na terceira vez, eu deixei ele me ver porque eu estava com dinheiro no bolso. E lá vem ele gritando, pastor, baixa o tom. O dinheiro está aqui, se gritar, homem de Deus, o senhor é um santo. Eu digo, infeliz, agora eu sou santo, né? Quando aquele homem chegou na casa da irmã, ele humilhou ela. Mas não sabia que Deus iria pelejar em seu favor. Escute aqui, Deus está pondo um ponto final na tua humilhação, ou na humilhação que você vem passando, porque Deus não é injusto e Ele não deve nada a ninguém. Quando ela chega, o homem chega no outro dia gritando, porque no dia anterior ele disse, se não pagar, o menino vai trabalhar para mim. Ela calou. Mas no outro dia, eu quero crer que quando ele chega, a irmã chega no portão e diz, o senhor baixa o tom. O senhor gritou ontem. Ontem não tinha vasilha, ontem não tinha azeite, ontem não tinha milagre e ontem não tinha nada. Mas de ontem para cá, o meu Deus entrou na guerra. O meu Deus entrou na porta fechada e mudou a minha história. Eu quero que você saia nesta noite daqui entendendo que quem cuida de você é Deus. Entendendo que quem cuida da igreja é Deus. Entendendo que quem cuida dos crentes da terra é Deus. É Deus quem cuida. Deixa eu lhe contar uma coisa que eu vou encerrar. Eu fui cantar em Manaus num evento, convidado pela Convenção do Amazonas. Quando eu cheguei lá, o pessoal disse assim, pastor, traga bastante CD, porque o evento é muito grande. Eu perguntei, bastante quanto?
200 tá bom? Eu disse, não, traga CD. Tá bom, não? Eu disse, não. 300 tá bom? Eu disse, homem, traga CD. Eu disse, tá bom. Eu levei 600 CD. E quando eu cheguei no evento, tinha 30 mil pessoas. Eu disse, rapaz, realmente o evento é muito grande. Aí eu cantei. Em 2 dias eu vendi os 600 CD. Mas no segundo dia chegou um pastor e perguntou para mim assim, o senhor canta em igreja pequena? Eu disse, irmão, eu canto até debaixo de um pé de jaca. É só ter 2 crentes e uma caixa amplificada que a gente vai lá e dá lugar. Ele disse, eu quero que o senhor vá na Cachoeira do Hilário. Eu disse, aonde é? Dentro da Amazônia, na selva da Amazônia. E eu nunca tinha feito viagem de rabeta, de barco, de nada. Eu digo, pronto, agora tá bom. Quando terminar a convenção, o pastor me chamou no canto, me deu uma oferta, pagou minha despesa, pagou meu hotel. Só pastor Samuel, isso aqui é mais uma bênção para o senhor. Tá bom. E eu fui na Zona Franca de Manaus, eu gosto muito de relógio, comprei um Mido. Pus no pulso que custou, na época, R$550. E fui atender o pastor. Todo de Mido no pulso, todo achando que era o rei da goiaba. Sabe aquele cara? E Deus olhando para a minha cara. Aí o pastor disse, pastor, como é? Eu disse, não, o irmão vai lhe pegar. Aí quando eu entro, primeira viagem, numa rabeta, nunca tinha viajado numa rabeta. Eu disse, pastor, é aqui? Eu disse, é por aqui. Eu digo, meu Deus. Senta aqui, pastor. Sentei, quase encostando na água. Eu digo, pastor, se não vira não, se vira nada. Se virar, a gente lhe pega. Tá bom. E eu fui embora. De vez em quando eu perguntava, está chegando? Ele está. E nada. Está chegando, pastor? Eu disse, calma, moço, chega já. 1h30 da tarde, quando chegou na Bahia, eu digo, agora eu vi. Que começou a balançar, ele disse, calma. Aí encostou num barco grande, amarrou. Ele disse, passa para cá, pastor. Eu digo, como é que eu vou passar? Eu nunca andei num barco desse. A gente me puxaram e me botaram num barco grande. Eu comi, almocei, disse, volta para lá. Eu disse, pastor, vai dar errado. Volta, eu voltei. Consegui entrar na rabeta e de novo. 2, 3, 4, 5, 6, escureceu. Eu digo, pastor, não está chegando não? Ele disse, está chegando. Parou a rabeta assim de noite e disse assim, irmão, ainda me lembro o nome do homem, Melk. Pastor Melk, me deu uma lanterna para ajudar o pastor a clarear. Aí me deram uma lanterna parecida com esse microfone. E eu comecei a querer dar uma de Indiana Jones, clareando. Ele olhou para mim e disse assim, clarei o canto do rio, pastor. Quando eu clareei, eu vi um monte de luzinha, aí eu perguntei, o que é aquilo ali, pastor? Ele disse, jacaré, pastor. Nós estamos no Largo do Jacaré. Eu digo, vala-me nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, pastor, se essa rabeta afundar aqui, só chega do outro lado a notícia. Eu digo, como o senhor endoidou quando quis me trazer para cá, ou o senhor está com um projeto de me levar para o céu antes do tempo? Ele disse, nada, a gente passa. E passei. Cantei e preguei sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Escute aqui, eu vendi um CD nessa festa. Quando terminou o culto à noite, no domingo de noite, Deus disse assim para mim, dá o relógio para o pastor. Eu disse, não dou não. Nem adianta o senhor mandar que eu não vou dar não. Dá o relógio, não dou não. Aí o pastor chegava perto, eu ia para o outro lado. Homem, está tudo bem, pastor, mas fica para lá. E eu ficava nessa agonia. E Deus olhando a minha arrumação. Segunda de manhã, o barco que eu encontrei no meio do rio, ele para. Aí quando eu vou passando no trapiche, que eu aprendi a trapiche naquele dia, viu? Eu não sabia que era não. Quando eu estou no meio da tábua, que a água está balançando embaixo, eu disse, ei, o relógio. Eu digo, o senhor não esqueceu não, foi? Dei o relógio para o pastor. Eu disse, eu não vou dar não. Ele disse, eu vou lhe pegar dentro do rio. Sabe quem eu lembrei? Do infeliz do jacaré. Eu digo, rapaz, é melhor dar esse relógio, porque senão eu vou perder o braço com o relógio, com tudo. Aí eu arranquei o relógio. Pastor, Deus mandou lhe dar. Ele botou no pulso. Eu estava orando por um relógio. Eu digo, meu pai, logo pelo meu relógio. Eu entrei num barco invocado, irmão. Sentei lá atrás e fiquei. E o povo, pastor, senhor, não quero nada, irmão, não quero água, não quero conversa, eu quero que o senhor saia de perto de mim, para eu jogar o senhor dentro do rio, vá para lá, deixou aqui. Fui embora. Na volta o barco para no lugar, eu vendi mais 4 CD, fez 5. Aí escute aqui, eu chego na casa de um rapaz que era chefe da Infraero.
Aí ele olhou e disse, pastor, o senhor tem o que para vender aí? Eu disse, eu trouxe um CD, eu cheguei, estava desanimado. Eu trouxe um CD aí. Vendeu quanto? Eu digo, vendeu um na Cachoeira do Hilário, e ontem o barco parou aí na beira de um rio aí, eu vendi mais 4. E o senhor trouxe para essa festa quanto? Eu digo, bom, para essa festa aqui eu trouxe 150. Então tem 145, eu disse, tem. Ele foi no quarto, pegou o dinheiro, me deu a caixa dos 150 CD, tá, 145 CD. Está aqui o dinheiro, pastor. Agora, pastor, tem um problema aqui. Eu disse, pronto. Qual é, irmão? Ele disse, quando eu fui pegar o dinheiro do seu CD, Deus mandou eu lhe devolver 550 reais. Mas ele mandou dizer para o senhor que ele não deve nada a ninguém. Irmão, naquele dia, eu procurei terra nos pés e fiquei com vergonha. Porque sabe quanto custou o relógio? 550 reais. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu vou encerrar aqui. Nós só estamos de pé por causa da misericórdia dele. Deus não deve para a gente nada. Se você come é por causa da misericórdia dele. Se você bebe é por causa da misericórdia dele. Se você está bem vestido é por causa da misericórdia dele. Então ele está trabalhando independente de sistema, independente de pressão, independente de situação. Ele tem o comando do céu e ele tem o comando da terra, e ele não vai permitir nem a farinha na tua panela faltar, nem o azeite na botija faltar. Se tu crê nessa palavra, levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Deus é Deus, ele é soberano. Convém que a gente adore e agradeça a Ele por tudo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe essa igreja abençoada. Que Deus continue abençoando meu amigo pastor Nildson. Eu quero só pedir as orações em meu favor, que eu viajo hoje à noite. E modéstia à parte, eu só vou hoje à noite porque eu tenho um compromisso amanhã. Mas eu não, com tanta viagem que eu faço, eu não gosto de viajar à noite. Por quê, pastor? Porque o inimigo é astuto, irmão. E a gente que vive pregando o evangelho, o diabo trabalha. Mas eu vou debaixo da proteção de Deus. Amém? Eu quero dar um aviso, que eu trouxe um material. E se você quiser abençoar o meu ministério, eu trouxe essa Bíblia aqui. Alguém já tem essa Bíblia aqui? Essa Bíblia é uma Bíblia bolsa. Ela tem letra grande, harpa, palavras proferidas por Deus em vermelho e palavras proferidas por Jesus em azul. Por quê? Porque você vai saber discernir quando foi Deus que falou e quando foi Jesus que falou. E essa bolsa, ela é para as irmãs. Agora, para os irmãos não ficar chateados, eu tenho essa chique, bonita, toda poderosa, que parece uma agenda, que é a mesma Bíblia, que é para os irmãos, só não tem essa corrente. Eu tenho também a Bíblia King James. Essa Bíblia King James, ela foi lançada em 1611 pelo rei King. É uma das Bíblias que tem a tradução mais próxima dos originais. E também tem uma outra Bíblia ali para as irmãs, que ela tem letra grande, harpa, índice, caneta e esboço pronto. Se você depois do culto quiser nos abençoar, eu vou estar lá na porta. Eu também tenho ali a maquineta do cartão, que ela lê até cartão de membro se tiver em comunhão. Então, se você puder, passe ali e nos abençoe em o nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Amém, glória a Deus. Meus amados, hoje não tem mais CD, né? Aí não vende mais, está no negócio do Spotify, tem negócio de internet, aí ninguém compra mais CD. Mas adquira o material do pastor, abençoe o ministério dele. E assim eu sei que Deus vai te recompensar e multiplicar no teu celeiro. Vamos agradecer ao Senhor por essa reunião. Eu queria convidar os membros do ministério para representar a igreja. Ali atrás a gente cantar os parabéns para o nosso prefeito, né? E a gente, não dá para todo mundo que o espaço é pequeno, mas lá é rápido, a gente vai cantar os parabéns e agradecer. Prefeito, muito obrigado por sua vinda. Obrigado a nossa querida primeira-dama. E o desejo do nosso coração é que Deus continue te abençoando de forma especial. Opa, tem aqui, chegou aqui um papel que é do Ivone Melo e o Márcio Magrão. O Márcio já é freguês da casa, né? É sempre uma alegria
Tive ter aqui, viu, Márcio? Uma alegria muito grande. Hoje tivemos essa forte chuva na hora do culto e eu lembrei da história, prefeito, de um grande amigo, já dorme no Senhor, pastor Jackson Rodrigues. Quem lembra do Jackson Rodrigues, aquele pregador? Pastor Jackson, ele me contou uma história um dia que ele programou uma grande cruzada em São Paulo, convidou Mara Lima, Shirley Cavalhais, todo mundo no auge na época, alugou um palco muito grande e divulgou. Ia ser uma cruzada daquelas mesmo de... Só que antes da cruzada caiu um grande temporal. Vento forte, desmanchou o palanque, quebrou tudo, jogou tudo para cima e não teve a cruzada. Aí, como ele ficou assim meio zangado, ele foi questionar com Deus: Senhor, tem 4 meses que eu marquei essa cruzada. Tem 4 meses que eu programei tudo, gastei muito dinheiro nesse palco, gastei dinheiro com as cantoras, marquei isso há 4 meses e manda chuva. Aí Deus disse: o problema é que antes de você marcar a cruzada, eu já tinha marcado a chuva. Então não dá para questionar com quem é dono de tudo. Então, hoje caiu essa chuva, muitos não puderam vir, que depende de moto, depende de vir caminhando, bicicleta, mas é você que veio. Deus te abençoe. Deus abençoe. Segunda-feira que vem vamos orar para que Deus marque a chuva no outro horário, para que a gente possa ter a casa cheia aqui para adorar o Senhor e juntos estudar uma palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Prefeito, queria te convidar aqui para orar pelo Senhor. Depois a gente vai ali atrás cantar, sendo Evelino Manzan. Acompanhe seu esposo aqui e vamos orar para que Deus continue te abençoando. Também, culto em ação graças pela irmã Marta, que aniversariou. Cadê o presbítero? O presbítero não veio? Está só o filho ali, cadê o bolo? A irmã Marta aniversariou, mãe do nosso vereador Josivaldo. Irmãos, querem orar pela irmã Marta, seja ela bênçãos do céu e longa vida nessa terra, verdade? Digo amém. Vamos orar pelo nosso prefeito e também orar pela irmã Marta, que completou mais um ano de vida também. Queria convidar aqui o pastor Abílio para fazer esta oração pelo nosso prefeito e Deus possa continuar abençoando, e eu vou impor as mãos sobre ele. Vamos orar para o nosso prefeito. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, meu amado, por este momento, Pai, que estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos, Pai, pedir a Ti, Pai, porque Tu és grandioso, Tu és poderoso, que o Senhor estenda a Tua mão, Pai, e abençoa, Pai, nosso prefeito, a sua esposa que está aqui conosco, Senhor, a quem, Senhor, Tu tem dado honra, colocando ele ali, Senhor, para gerenciar, Pai, esta cidade. Continua abençoando, dando graça, proteção, saúde, Senhor, e sabedoria na condução do trabalho que ele irá realizar, Senhor, durante o período, Pai, da sua gestão. E assim, meu Deus querido, nós te pedimos por ele e por todos aqueles que estão ladeados com ele, estendendo a mão para abençoar. E assim, Pai, continua conosco, toma a nossa vida, a vida dele em tuas mãos, e faz conforme o teu querer, a tua vontade, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, tenha muita saúde, muitas felicidades. Perfeito. Deus te abençoe. Antes da bênção apostólica, só um minutinho. Eu queria pedir que o Tiago conduzisse, Zano. Prazer te ver, Zano. Leva o prefeito até o gabinete com o... E eu vou já chegar lá com o ministério também, tá bom? Queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Oh, rapaz. O nosso diácono tinha pedido para cantar um hino.
Me perdoe, o senhor vai ficar devendo esse hino, você vai ter que voltar aqui outro dia para cantar esse hino. Nossa, irmão, tanta coisa passou na mente. Querido, Deus abençoe. Bem-vindo. Segunda-feira estaremos aqui. Tem algo ardendo no meu coração para compartilhar com os irmãos. E vamos, esta semana, estamos semana de oração, porque domingo tem Santa Ceia do Senhor. E devido ao 7 de setembro, eu queria dizer aos nossos dirigentes que a Santa Ceia nesse domingo vai ser todo mundo pela manhã, tá bom? Quem costuma fazer à noite, passa para amanhã, até aqueles que às vezes esquecem da escola dominical, né? Não esqueça que domingo pela manhã ceia em todas as congregações devido à data comemorativa do 7 de setembro. E após a bênção apostólica, todo mundo fica uma palavra rápida com vocês sobre o 7 de setembro que eu dar também. Depois a gente vai ler com o prefeito cantar, acender a banda do bolo. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, agora e sempre, salvo. Digam amém. E quem diz amém? Aperta a mão de alguém. Sentem aí rapidinho os obreiros. Vocês me ajudarem a decidir uma situação aqui. Junta aqui rapidinho, tá? Eu não vou falar no microfone, vou falar só para vocês aqui.